Enquanto muitos estão preocupados em levar vocês a apoiar e votar nos candidatos deles, fazendo propaganda eleitoral dentro das igrejas, usando os irmãos dentro das igrejas deles para fazer propaganda, campanha política para os seus candidatos, aonde esses homens que dizem que são de Deus estão misturando o trabalho eclesiástico que dizem que é para Deus com o trabalho para o homem. Porque os sacerdotes, eles não se envolviam dentro dessas coisas. Os sacerdotes eram separados para o ofício sacerdotal. Eles já recebiam dízimo para isso, para se dedicar e centralizar a sua dedicação de trabalho e serviço só nas coisas concernentes a Deus para levar para o povo. Os homens de hoje que dizem que são sacerdotes de Deus, eles fazem a maior mistura. Eles misturam, principalmente no tempo da política, eles começam agora a envolver o povo dentro de uma campanha política, fazendo propaganda de políticos dentro das igrejas, onde dizem que é altar santo, sagrado, casa de Deus, fazendo propaganda, levando a mentira do homem pregada para o povo dentro da igreja. Porque a política trabalha com a mentira. Quem está na verdade, na política, não tem vez. O sistema é corrupto. A política trabalha com mentira. Os políticos trabalham com a mentira para ganhar a confiança do povo. Porque eles prometem coisas que eles não podem fazer. Nem se eles ganhar, não podem fazer. Eles prometem coisas que é mentira. Mas o povo gosta de viver na mentira, porque o povo está preso na mentira, e aí seguem a mentira. Observe que a maioria desses homens que diz que é pastor, ungido, homem de Deus, está usando as igrejas dele para fazer propaganda política. Estão lá no meio dos seus políticos, se expondo, defendendo o seu candidato, se expondo para mostrar a virtude dos seus candidatos. Todos eles, irmãos, todos eles estão misturados na política. O que eles querem é oportunidade. Eles não estão preocupados com o reino de Deus, irmão. É por isso que eu digo, dentro dessas igrejas, no governo desses homens, vocês estão submissos ao reino dos homens, não é de Deus. E sabe qual é o mais triste, irmão? É que as pessoas que estão dentro desses ambientes estão cegos numa obediência, seguindo, submetendo-se a esses homens como se fosse de Deus. Não param para ouvir o contrário, porque para eles a verdade de Deus é o que está sendo pregada pelos pastores deles, dentro da igreja deles. Irmãos, a mente do povo foi tão cauterizada, dentro de uma alienação, a estar submisso na reverência e na obediência desses homens, que tudo que esses homens pregam, mesmo que esteja contrário à palavra, mas o povo não quer saber o que a palavra diz. O que serve para esse povo dentro das igrejas é o que está pregando o pastor, o líder, o pastor presidente, o governante deles, a quem eles seguem dentro da igreja. Ainda que você mostre, está errado, irmão, a palavra não diz isso. Sabe o que eles dizem? O que importa é o meu pastor, eu só sigo o que meu pastor ensina. Esse povo foi trabalhado a mente para ser manipulado dentro de uma vida devota, consagrada, exclusiva na direção dos homens nas igrejas. O povo só acredita no que é de Deus, o que não é, naquilo que os pastores pregam. Eles não querem saber se Deus levanta alguém para corrigi-los, eles não dão ouvido, porque o que é de Deus que eles querem viver, praticar e guardar, é o que ensinam os pastores nas igrejas. O povo está tão cego que os pastores estão lá ensinando anátema, heresia, paganismo, misticismo, levando o povo a viver feitiçaria, levando o povo a viver dentro de ambiente, mistificando o objeto, mistificando o culto, mistificando o lugar. E o povo não percebe, estão lá servindo, sendo devoto, praticante, tudo aquilo que o homem determina. O povo está cego dentro das igrejas, perderam a direção de Deus, estão nas trevas pensando que estão na luz, irmãos.
os pastores usando a maioria, 99%, é muito raro. Você vê um pastor que defenda a verdade do Evangelho. É muito raro você ver um pastor que defenda a verdade do Evangelho em relação ao dízimo. É muito raro você ver um pastor que diga ao povo que casa de Deus não é igreja, que o povo tem que ser reverente e submisso à autoridade. Não é de pastor dentro da igreja, é a de Cristo. E o pastor dentro da igreja, ele prega a palavra onde o povo tem que estar submisso à palavra de Cristo. Não é o pastor. É muito difícil você ver um pastor que não defenda o seu ministério. O que eles querem é manter o ministério dele funcionando. Todos eles estão corrompidos. Todos eles estão trabalhando em causa de ganho, pela ganância, pela cobiça, pela avareza, pelo lucro que ele tem nesse meio dessas pessoas que é fácil de enganar em nome de Deus. Fazendo essas pessoas viver escrava numa vida de devoção, de sacrifício, de cerimônia, de atividade de culto, dentro de um ambiente como se fosse para Deus. É muito fácil esses homens manter esse povo dentro desses ambientes como negócio deles. O povo não acredita em nada. Hoje a visão do povo não é Jesus, é o pastor, é o pastor, é a igreja, é a igreja, é o pastor, é a igreja, é o pastor, é a igreja. A reza desse povo é isso. A visão desse povo, o lugar desse povo, o alicerce desse povo, o guia desse povo, aonde esse povo está sendo conduzido é pelo pastor nas igrejas, pelo pastor nas igrejas. Eles não param para ver a vida dentro de uma visão bíblica do que Jesus ensinou. Eles não estão sendo formados discípulos de Cristo. Essa multidão dentro de igreja não estão aprendendo de Cristo pelos ensinamentos desses pastores. Irmãos, tem pastores aí pregando, dizendo que se não for batizado não é salvo. Se não estiver dentro da igreja não tem comunhão com Deus. Se não tomar ceia não faz parte da comunhão com a igreja. Se não guardar o sábado não é salvo. Tem pastores pregando aí e mostrando ao povo que o povo tem que jurar fidelidade à igreja, entregar a vida pela igreja e dedicar-se e amar a igreja. Mas a igreja que ele fala não é os irmãos, é a instituição, levando o povo a se dedicar, a viver uma vida devota e praticante, submissa, centralizando dentro da instituição como se fosse para Deus. Olha o que esses homens estão fazendo com o povo. E o povo tudo, amém, meu pastor, fala Deus, isso é um homem de Deus, o povo tudo venerando, idolatrando esses líderes religiosos. Jesus para esse povo é só o pano de fundo, mas que na verdade esse povo está voltado, dirigido ao alvo, não é Jesus, é o pastor, as igrejas, onde estão praticantes e devotos de tudo aquilo que é estabelecido, a crença, os dogmas, os credos, os valores e os princípios das igrejas, pelos pastores colocados, não de Deus, através de Jesus. Esse povo não está sendo discípulo de Cristo. A direção, o caminho, o entendimento desse povo que estão vivendo como se fosse para Deus, não é por meio de Cristo, na palavra de Cristo. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam isso. Nós temos que levar à luz o esclarecimento. Quantos têm coragem de mostrar essa realidade? Quantos que dizem que são ministros, instrumento, homem de Deus, profetas, têm coragem de levar para o povo essa advertência, esse esclarecimento? Quantos têm coragem de abrir os olhos do povo a pregar essa verdade? Primeiro, dentro do sistema tem que estar submisso ao sistema. Não pode falar nem pregar contra o sistema. Dentro do sistema você é moldado, dentro da formalidade, dentro da exclusividade. A mensagem tem que ser limitada dentro daquilo que o sistema determina. Você não tem liberdade de usar o senso crítico nem de expor aquilo que a palavra mostra. Você tem que expor e crer e pregar aquilo que os pastores concluíram como regra e doutrina. Os preceitos estabelecidos por eles. A regra institucional, a doutrina da igreja, não de Cristo. Dentro da instituição, vocês não têm liberdade para isso. Porque vocês são moldados, são propriedade, são negócio da instituição, aonde vocês estão dentro do governo, do domínio, da autoridade dos homens nas instituições, não de Cristo. Quantos vão ter coragem de pregar isso que eu estou pregando aqui? Muito pouco, é muito difícil achar, porque ninguém quer perder a conveniência do sistema. Ninguém quer desagradar nem aborrecer seus pastores, ó.
Eu vi o pastor pregando, irmão. Olha como eles fazem a manipulação na mente do povo. Olha o que esses pastores estão fazendo. Eu vi o pastor pregando, tá aqui, deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui para pregar, para mostrar exatamente como ele pregou. Eu vi o pastor pregando dizendo assim, cuidado, olha o que ele disse. Eu anotei aqui na pregação dele. Cuidado para não entristecer o coração do seu pastor. Ó, não é o coração de Deus, não. Não é o Espírito Santo, não. Você não tem que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Dentro das igrejas, você é orientado a ter cuidado para não entristecer o coração do seu pastor. Ainda que ele esteja errado, aceite. Não questione. Se submeta. Siga. Esteja com ele. Ainda que ele pregue contrário ao Evangelho, você tem que dizer amém. Não entristeça o coração do seu pastor. E aí o povo está aí, venerando e idolatrando seus pastores. Por quê? São ensinados assim. Olha o que esse pastor disse ainda. Pastor não é dirigente de culto. Pastor é autoridade espiritual para a igreja. Quem disse isso, irmãos? Olha o que o povo está aprendendo. Olha no que o povo está sendo formado. Olha para onde o povo está colocando a sua vida de devoção e de obediência. Não é a Cristo pela palavra. Autoridade espiritual para nós, igreja. Nós, igreja. Não é líder religioso de igreja, instituição nenhuma. A autoridade espiritual para nós, igreja, povo de Deus, é Cristo a sua palavra. E quem não tiver dentro dessa palavra, quem prevaricar e não persevera nessa palavra, não é de Deus, irmão. A Bíblia diz isso. Aparta-te dos tais. Não comunica com eles. Mas o povo não quer saber, o povo não quer examinar a palavra. O povo não quer saber o que a verdade ensina. Porque a verdade para esse povo é o que ensina os pastores dentro das igrejas. O povo está cego com uma testeira que nem cavalo, que bota aquele negócio de lado dele, para andar só na retidão, pelo cabresto do homem. Não pode virar para ver o que é desse e o que é desse. Tem que andar só assim. Os pastores, esses líderes de muitas igrejas evangélicas e outros líderes de muitas religiões, cauterizaram a mente do povo, tornaram o povo um robô deles, escravizado, subjugado, dentro de obrigação, de tarefa, de fardo, como se fosse para Deus, restrito, exclusivo, dentro do ambiente chamado igreja, onde o povo está preso, irmão. É isso que eu prego e ninguém abre os olhos para isso. Aí, olha o que os pastores colocam na cabeça do povo. Não dê ouvido a esses desigrejados. Não dê ouvido a esses revoltados. Não dê ouvido a esses insubmissos à liderança, à autoridade espiritual. A autoridade espiritual é Jesus, irmão. Seja pastor, padre, papa, governo, presidente, se não tiver na palavra, tem que ser corrigido. Jesus não mandou ninguém estar sob o domínio e autoridade de nenhum pastor. Ao contrário, Jesus disse que entre nós não deve ter quem exerça de autoridade ou de domínio sobre nós. Porque todos nós somos iguais, não tem maior nem menor. Quem quiser ser o maior, sirva sendo o menor. Agora os pastores pregam isso? Prega não. Eles pregam diferente, eles botam uma escadinha de degrau de soberania para o povo. Os que estão embaixo são os irmãos que estão lá no púlpito, lá abaixo do púlpito. Os que estão nos púlpitos são os que têm a unção, a autoridade, o governo de soberania espiritual de Deus. É assim ou não é? Que você vive dentro da sua igreja. Não, o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor e o pastor presidente. Ó, tem pastores e pastor presidente. O soberano dos pastores e de todos os outros. Que corpo é esse, hein? A igreja de Cristo é um corpo formado por pessoas que só tem uma cabeça. E essa cabeça é Jesus. A autoridade do corpo, onde o corpo tem que se submeter, ser guiado, ser dirigido pela direção da cabeça que é Jesus. Não é nenhum pastor, presidente de igreja nenhuma. De ministério nenhum. Está vendo, irmão, como é que o povo está perdido? Perdido de Deus. Mas esse povo não para ver o que Jesus ensinou. Esse povo não para ver o que Jesus ele trouxe como regra para a gente viver uma vida com Deus. Esse povo acredita que a vida dele com Deus está restrita, exclusiva, na dependência do pastor dentro da igreja. E ai dele se sair da igreja. Pastor de logo, está desviado. Deus vai pegar. Está fora do reino de Deus. Não faz parte do povo de Deus. É isso ou não é que o povo é ensinado? Meus amados irmãos,
Essa voz que vos fala a palavra de Deus, essa voz que leva a verdade que liberta, é a voz do irmão Wellington Ramos, transmitindo a palavra de Deus. Eu sou apenas o transmissor que transmito a verdade de Deus, para que você seja iluminado e seja liberto. Quantos poderiam estar pregando a verdade nos púlpitos das igrejas? Por que não pregam? Porque o sistema amordaça, limita eles. Eles não têm liberdade para pregar a verdade do Evangelho de Cristo, porque eles estão submissos, escravizados, sobre o poder e o domínio do sistema, o governo do homem e não de Deus. Não estão no governo de Deus. Não estão na submissão e obediência a Deus. É diferente. A palavra de Deus vai dizer que muitos, o próprio Jesus disse que muitos naquela época adoravam a Deus em vão. Por quê? Porque estavam dentro dos preceitos dos homens, nas religiões, não de Deus, na palavra. Essa palavra que Jesus disse, está lá em Mateus 15, 8 e 9. Jesus repetiu o que Deus usou o profeta Isaías para dizer lá em Isaías 23, 19. Ou é 29, 13, aliás, perdão. Isaías 29, 13. Deus usa o profeta Isaías para dizer ao povo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está... Vamos ler aqui, vamos ler, para você buscar aí na palavra e você ver essa verdade de Deus que eu estou aqui pregando. Confira, irmão, use a palavra. Muitos vão pregar a palavra, mas distorcida. Alguém vai dizer assim, ó, tá vendo? Ele está pregando a palavra, mas está explicando e interpretando errado. Cuidado. Olha o que diz aqui Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse, pois, que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foram instruídos. Para onde, irmão? 11 a 2, Juliano, só deixar. Só deixar. Um minutinho. Vou concluir. Valeu, meu filho. Ok? Vocês ouviram eu leio a palavra que está em Isaías 29, 13. Aprendam aqui, irmão, para não seguir essa direção aqui. Jesus, ele repete isso aqui lá em Mateus 15, 8 e 9. O povo estava adorando a Deus em vão. O povo estava servindo, se dedicando, consagrando, adorando, louvando a Deus em vão. Porque estavam dentro não da palavra, não sendo instruído pela palavra, não sendo formado discípulo de Cristo, não sendo formado conhecedor da verdade de Deus para andar por ela. O texto vai dizer que o temor do povo, a vida de dedicação do povo, consistia não na palavra, mas em mandamentos de homens. É o que o povo está vivendo hoje. Eu tenho coragem de denunciar. Não tenho medo de sistema, não estou submisso ao sistema. A minha vida com Deus não depende do sistema, nem de pastor, nem de líder, nem de igreja. A minha vida com Deus depende do conhecimento da palavra dele, que eu preciso ter e me manter andando no conhecimento da palavra, dentro do entendimento, com a minha vida na palavra dele, que é Jesus. Eu não dependo do sistema. A minha voz vai condenar o que o sistema prega. Eu vou aborrecer o sistema, porque eu trabalho contra o reino das trevas. E o reino das trevas, o sistema, está alicerçado no reino das trevas. O governo do sistema não é o do reino de Deus, é o do reino dos homens, inspirado pelo reino das trevas. Cuidado, que você dê atenção, analise. Não creia, não deixe sua vida na dependência da direção de um líder religioso dentro de uma igreja. Vá ser guiado pela luz de Deus, que é lâmpada e luz para guiar a nossa vida com Deus. Essa luz de Deus é Jesus. Conheça a palavra dele, esteja firmado nela, guardando e praticando ela para ser discípulo de Cristo e ter a esperança da salvação na direção em Cristo e a palavra dele em você. Não dentro de igreja, guardando e praticando, sendo escravo e devoto do que os homens mandam para você viver uma vida devota, escrava, dentro de sacrifício e obrigação religiosa, como se fosse para Deus. Essa é a voz que incomoda os homens neste mundo. Aborreça-se os homens. Meu objetivo é agradar a Deus e não os homens, pregando a verdade que liberta. Amém?